Bom dia a todos os irmãos e a todas as irmãs. Bom dia também a todas as visitas que hoje estão no nosso meio. Algumas delas, olhando daqui da frente, vou conhecendo. Vêm de outras igrejas. Algumas até vêm das minhas igrejas, o que é ótimo também, rever amigos. É sempre bom poder estar convosco nesta manhã de sábado. Vou fazer 2 pedidos muito rápidos. Queridas crianças, eu não vou demorar muito tempo, ok? Por isso eu vou pedir que vocês fiquem em silêncio. Queridos adultos, estão proibidos de falar. Estamos na presença de Deus e deixemos que o nosso Deus fale. Que se faça silêncio nesta igreja para podermos ouvir a sua voz. Eu vou ser rápido. Como sempre, não demoro muito tempo, mas hoje temos pelo menos 3 coisas a fazer. A primeira delas é apresentar ao Senhor uma das crianças que nasceu recentemente e que faz parte da Igreja do Barreiro. Hoje é dia de nós voltarmos a trazer a Deus mais uma criança que teve o privilégio de nascer neste mundo de pecado e que os seus pais desejam entregá-lo ao Senhor. Porém, antes de chamar aqui à frente os pais e a nossa querida bebé, eu gostava de vos levar muito rapidamente ao Salmo 127. Salmo 127, para lermos o versículo 3. Salmo 127, o versículo 3 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Quando lemos esta passagem, nós conseguimos, de alguma maneira, corrigir o que muitas vezes nós dizemos enquanto pais, que os filhos são nossos. A bem da verdade, quando lemos esta passagem, nós descobrimos que uma criança, quando nasce neste mundo, apesar de ter progenitores, as crianças são sempre propriedade de Jesus Cristo. E quando vamos mais tarde ao apóstolo Pedro, e quando ele fala da igreja e da composição da igreja, ele diz que todos aqueles que são filhos de Deus são propriedade exclusiva de Deus. Mesmo quando nós crescemos, nós não somos de nós próprios. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quer isto dizer que os filhos que nós recebemos em nosso lar não são nossos. Eles fazem parte de Jesus. Eles são de Jesus Cristo, o que nos dá um grande privilégio de os poder receber em casa. É quase como se nós pudéssemos dizer: eu recebi Jesus Cristo na minha casa. É verdade que aquela criança não é um símbolo de Jesus Cristo, não é uma representação de Jesus Cristo, não é o próprio Jesus, mas se ele pertence a Jesus, é como se fosse Jesus a entrar no nosso lar. E por isso é que nos traz tanta felicidade, tanto carinho, tanta alegria. No mundo para quando uma criança entra em casa e tudo se foca nessa mesma criança. Infelizmente, muitos pais hoje, os que vivem nas sociedades de hoje, têm negligenciado a obra que Deus nos deu e a tarefa que Deus nos confiou. E nós iremos apresentar a bela Anaíli Joaquina Cutondala. Peço desculpa pelo nome, mas não é frequente eu dizer este nome. Esta bebé, Anaíli, é o ser mais importante presente no lindo lar da irmã Cecília e do José Capungo Cutondala. Agora disse bem, Cutondala. E também da irmã Cecília Chombela Prego. A irmã está rápida para vir, está ansiosa para entregar o seu bebê ao Senhor. Eu ainda não vos tinha chamado, mas pode vir, não tem problema. Não tem problema, mas deixe-me antes parafrasear, mas pode vir, parafrasear a pena inspirada dirigida aos pais, quando Ellen White diz: façam um esforço. Ela diz: façam um esforço para tornar tudo secundário no lar, ante o positivo dever de educar a vossa filha no caminho e admoestação do Senhor. O esforço que possais empregar no dia a dia trará uma recompensa poderá ser eterna. Quando chegar o dia, o Senhor Jesus poderá ter esta pequenina também no céu,
fruto do vosso entusiasmo. Era agora que eu ia chamar a pequena Anaieli, mas ela já está aqui entre nós. Posso pegar nela? Muito bem, eu vou pegar ao contrário, porque ela assim não vê uma pessoa que é feia e vê uma pessoa que é bonita, que é a mãe. Ok. Só vê a irmã? O seu marido não está? Está a madrinha. Quer a madrinha vir aqui à frente em representação? Poderá vir, não tem problema. Muito bem, vamos esperar pela madrinha. Vejam que coisa tão bonita. Deus sabe fazer o que é belo, não é? Tudo o que é belo vem de Deus. Vejam. Que pérola. João, lembras-te quando os teus filhos eram deste tamanho? Tens saudades, não é? Ok, vamos só esperar que a madrinha venha cá à frente. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente e eu vou pedir que toda a congregação se coloque de pé para termos um momento com o Senhor Jesus e podermos apresentar esta bebé ao Senhor. Vamos nos ajoelhar. Pai querido, Deus eterno que habitas no céu, trazemos à tua presença a pequenina Anaieli, sua mãe, sua madrinha, sua família, gratos por tudo aquilo que tu fizeste até agora, Senhor. Ó Senhor Deus, é tão bom podermos ter uma bebé nos nossos braços, sabendo que é fruto do teu grande amor e da tua profunda misericórdia. Queremos suplicar-te, Senhor, que tu possas abençoar esta pequenina, que a possas dirigir no seu crescimento, mas que acima de tudo possas dar inteligência e sabedoria aos seus pais, para que ela cresça no temor do Senhor e que possa ser valorosa neste mundo e um dia poder também ter acesso à eternidade. Que esta igreja possa se dedicar também a ajudar cada criança a poder conhecer Jesus e que todos juntos sejamos uma família e que todos juntos possamos preparar a nossa eternidade. Queremos estender também, Senhor, esta bênção a todas as crianças que hoje estão nesta sala, que tu as possas abençoar também, que possas abençoar os seus pais e que todos juntos, Senhor, possamos vê-las crescer para a honra e glória do teu nome. Abençoa, pois, e entregue depois nos teus braços, Senhor, a pequena Anaieli, que tu a possas abençoar. Tudo isto suplicamos no bom nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos uma pequena lembrança para poder ofertar e um certificado que registra este momento, que o Senhor a possa abençoar. E eu, particularmente, tenho um sapato para oferecer. Que o Senhor a possa abençoar. Obrigado. Podem descer. No fim de semana passado, cerca de 120 pessoas, afetas à Igreja do Barreiro, viveram momentos inesquecíveis num dos acampamentos que foi, ou melhor, na tradição do acampamento regional feito em Lisboa, ou feito na região de Lisboa. Para quem não esteve nesta atividade, ou para quem não pôde estar presente, ou mesmo não está familiarizado com este tipo de atividades, permitam-me dizer-vos que o movimento JA é bastante numeroso. Estiveram cerca de 1.500 ou 1.600 pessoas reunidas naquele local e a Igreja do Barreiro não podia faltar e ser uma das igrejas mais representadas, se não mesmo a igreja com mais representação. Levámos cerca de 120 pessoas e todos aqueles que ficaram nesta igreja sentiram a falta de todo este aglomerado de gente. Porquê? Porque havia lugares para todas as crianças e para todas as pessoas que vieram no sábado passado. Não me levem a mal, mas eu gostava muito rapidamente que aqueles que não foram sintam um pouquinho daquilo que foi ver toda esta congregação junta. Nós levámos uma igreja de cerca de 120 pessoas e eu gostava que todos eles pudessem vir aqui à frente. Eles não estavam convocados, portanto não sabiam que tinham que vir aqui à frente, mas eu gostava que todos pudessem vir. Vou pedir ao dirigente máximo que possa vir e que se possam juntar aqui.
É uma forma da Igreja poder ver todos os que foram. Podem se juntar aqui. Eu sei que nós precisamos de uma igreja restaurada e com mais condições de espaço para podermos colocar toda uma igreja que se levanta e que vem à frente. Mas disso havemos de falar futuramente, de uma nova igreja. Mas eu acredito que Deus fará o milagre de nos colocar a todos neste lugar. É provável também que não estejam aqui os perto de 120 pessoas que foram, mas estão aqueles que estão. Ok, ainda estão a subir. Seguramente não estão aqui os 120 que foram. Passa para este lado. Mas como não estava programado, não vieram todos à convocatória. Mas mesmo assim a Igreja pode ver o número de pessoas que nós tivemos o privilégio de este ano reunir numa só atividade. E por isso eu gostava, prezados jovens, de vos dizer que todos vocês estão de parabéns. Porque aceitaram o desafio de estar presente numa atividade que, embora vocês tenham arrecadado quase todos os prémios, há um que vos está entalado, mas não se preocupem. Temos mais oportunidades de o ganhar futuramente. Ok? Mas vocês não foram propriamente e exclusivamente para receberem prémios. Foram premiados, foram galardoados, isso é muito bom. Mas vocês estiveram ali e disponibilizaram-se a estar presentes e a darem o vosso melhor para a honra e glória do nosso Deus. E por isso, como Igreja, nós queremos agradecer a vossa excelente participação. Uma palavra também de profundo agradecimento a todos aqueles que fizeram parte da equipa, da cozinha, que preparou, confeccionou e serviu todos estes esfomeados, sem nunca faltar alimento, o que é ótimo, e o Senhor Deus também ajudou esta equipa. E eu quero também agradecer de uma forma muito simples a toda a equipa, a toda a liderança deste grupo. Nós queremos, como Igreja, agradecer-vos de coração. É uma honra podermos ter um grupo tão unido, uma Igreja unida, um grupo de jovens tão grande e tão bem dirigido, obviamente sempre com a direção suprema do nosso Deus, e é a Ele que nós devemos a honra e a glória. Mas podemos sempre referir que aqueles que se dedicam inteiramente a esta causa também são ajudados por Deus e também nos deixam a nós muito orgulhosos e muito satisfeitos. Que o Senhor vos possa abençoar. Os prémios, eu diria que vocês receberam quase todos, e esses prémios ficam para mais tarde vocês poderem recordar. Mas não se esqueçam, vocês foram chamados a servir e Deus deu-vos mais ferramentas neste acampamento para vocês poderem servir ao Senhor. E o que nós queremos enquanto Igreja é que vocês estejam disponíveis a servi-lo a tempo inteiro. Louvamos ao Senhor como Igreja pela vossa prestação e queremos muito que para o ano aqueles que não foram, que estão sentados daquele lado e que estão com uma vontade enorme de estar aqui deste lado, que eles possam sentir vontade de se juntarem para sermos sempre uma das melhores igrejas e uma das maiores igrejas neste tipo de atividades de jovens. Que o Senhor vos possa abençoar. Falar sobre o regional da semana passada é resumir em duas imagens. E a primeira que eu vos queria mostrar é aquela que já está projetada. Se vocês conseguissem desviar um bocadinho só para a igreja ver. O pastor resumiu muito bem aquilo que aconteceu. Esta imagem, após um excelente trabalho do Rogério e da sua equipa e dos desenhos que a Thalita fez, ao qual eu profundamente agradeço a vossa dedicação. Esta foto eu tirei na quinta-feira à noite e mandei para o grupo de dirigentes com a seguinte frase: tenham orgulho, vírgula, obrigado. E o que vocês fizeram a seguir foi, como o pastor disse, foi história. Porque há 30 anos que eu vou a regionais e não me lembro, em nenhum regional, uma igreja, não sendo o mais importante, é verdade. Os prémios não são o mais importante.
mas fazem parte da nossa atividade. Mas não me recordo de nenhuma igreja, no mesmo ano, em tições, exploradores e companheiros, ficar em primeiro lugar. E como se não bastasse, também vencer o primeiro prémio do Festival do Hino. E isto deve-se ao vosso trabalho, à vossa dedicação e perceber que todo o trabalho que foi feito antes, e acreditem que existem muitos obstáculos, muitas chatices, porque nós não estamos nisto sozinhos, temos sempre alguém que quer que as coisas corram mal, mas vocês, com a vossa dedicação, conseguiram fazer história e tiveram orgulho da nossa igreja. Mas para mim, a maior vitória é a segunda foto. Eu ia pedir ao Silvio ou ao Luís, que também tiveram nos 120. Esta foto, para mim, é que é a foto do regional. É a foto em que mostra como nós estivemos unidos, sempre bem dispostos, fosse para carregar, para descarregar, para montar, para trabalhar, para brincar. E a mancha vermelha que se vê, ou que se via nas meditações onde estávamos todos juntos, isso simboliza a nossa união. E receber informações da Comissão Regional a dizer que a vossa igreja, falaram comigo a dizer, a vossa igreja é um exemplo para as outras igrejas, o vosso núcleo é uma máquina bem oleada, foi a expressão que utilizaram. Receber elogios a dizer que não tiveram uma única queixa, e acreditem que existem pessoas que vão para os acampamentos e fazem aquilo que não se deve fazer, mas a nossa igreja em momento algum teve uma única queixa de algum comportamento dos nossos jovens. E isso, para mim, é o maior motivo de alegria. Perceber que igrejas tinham problemas, mas nunca o núcleo do Barreiro foi mencionado. E nós sermos um exemplo para os outros é um motivo de alegria, de orgulho, mas de responsabilidade. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, a vocês que participaram, de estarem dispostos a participar. Em segundo, aos dirigentes, porque acreditem que não é fácil, e vocês têm uns dirigentes incríveis. E em terceiro, aquilo que o pastor estava a dizer. A cozinha incansável é um trabalho duro, difícil, mas para terem uma noção, nós temos pessoas que vêm de outras igrejas para comerem connosco. Temos pessoas, a cozinha do Núcleo do Barreiro faz parte do convívio de todo o regional. Os dirigentes da Comissão Regional vão lá ter connosco, é um ponto de passagem. E isso, mais uma vez, deve nos orgulhar. E para acabarmos este momento, e como eu falei do Festival do Hino, o que nós vamos aqui fazer é mostrar à Igreja a música que nós fizemos, porque tínhamos que criar uma música e com a ajuda do João, nós no Dia Global da Juventude criámos uma música. E nós levámos esta música ao regional e a música ganhou o primeiro prémio. E por isso, nós vamos projetar a letra e todos nós vamos cantar para a Igreja ouvir a nossa música. Se nós nos enganarmos, não levem a mal, porque ninguém estava preparado para isto. Ok? Para acabar, um muito obrigado a vocês. Dá um gozo enorme e eu agradeço a Deus cada dia por pertencer a esta igreja, com este grupo de jovens e com estes dirigentes.
Os últimos normalmente têm sempre uma vantagem e uma desvantagem. Desvantagem porque quando olham para o relógio percebem que já não têm muito tempo. Vantagem porque, como são os últimos, é aquilo que supostamente nós conseguimos registar para levarmos para casa. E por isso eu quero muito que neste momento, nestes poucos minutos que temos, possamos agarrar a mensagem do Senhor e tê-la no nosso coração para a poder levar para casa. A parábola de Jesus que está escrita em Mateus capítulo 20, e nós hoje vamos abrir a Bíblia em várias passagens, mas vamos ser rápidos. Não vos vou dar muito tempo para poderem abrir a vossa Bíblia, o que significa que vocês têm que ter aquela rapidez de abrir a Bíblia, como o tinham no passado e como é preciso ter no presente. Capítulo 20 de Mateus, Jesus aqui conta a história, ou a parábola, que nos mostra os sucessivos esforços de um viticultor para a contratação coletiva de vários trabalhadores. E eu vou voltar a pedir aos pequeninos que tenham a coragem de ficar calados um pouquinho de tempo e aos adultos que se calem para ouvirem a voz de Deus. Esta não é uma parábola que nós desconheçamos. Aliás, deixem-me dizer-vos que muitos ainda se perguntam se naquele dia o patrão foi justo na remuneração para com todos os funcionários que ele adquiriu, dando precisamente o mesmo valor àquele que entrou a horas certas como àquele que trabalhou apenas tão pouco tempo. Diz-nos, aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, esperaram receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportámos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse: amigo, não te faço injustiça? Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. É lícito fazer o que quiser do que é meu, porque os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus não colocou o foco no trabalho que cada um daqueles homens conseguiu realizar naquele dia, naquela jornada. Mas Jesus colocou o seu foco na oportunidade que todos aqueles homens tiveram, sobretudo os últimos trabalhadores, de poderem ser contratados. Para Jesus, os últimos dias da história universal deste mundo têm um lugar extremamente especial no seu coração, porque os cidadãos deste planeta vivem no limiar da destruição final, onde já quase nada se aproveita. E permitam-me ler-vos uma pequena frase do livro Patriarcas e Profetas, na página 135, que diz: o mundo está a amadurecer. O mundo está a amadurecer rapidamente para a destruição. Em breve, os juízos de Deus serão derramados e pecado e pecadores serão consumidos. O exemplo que Jesus nos dá é que todos os trabalhadores naquele dia tinham eles todos as mesmas necessidades. Todos eles foram para a praça à procura de um dia de trabalho para poderem sustentar as suas famílias. Se por momentos nos colocarmos no papel daqueles que correram as praças todas, que foram de praça em praça e não conseguia ninguém que os contratasse, e que a pouco tempo do dia terminar alguém os chamou, se nós vivêssemos esse papel, se nos colocarmos no papel desses que desesperadamente procuravam e não conseguiam, nós vamos perceber que aquele chamado tardio soa como música suave aos nossos ouvidos. Jesus fala claramente da hora tardia. E se nós trouxermos esta parábola para a nossa experiência de fé, percebemos, meus queridos irmãos, que estamos a viver
verdadeiramente essa hora tardia. Ellen White, ela diz que Jesus já podia ter vindo. Jesus já podia ter vindo. O mal já podia ter terminado. Nós estamos a viver claramente nesta última hora tardia. E nós precisamos de perceber que milhares de cidadãos deste planeta saem diariamente em busca de esperança para tentar saciar a sua fome, sobretudo a sua fome espiritual. O mundo apresenta-se completamente estrangulado pela maldade e nós sabemos que em breve acontecerá o maior evento cósmico que nunca se deu, mas que há de dar-se neste planeta, que é a volta de Jesus. Se olharmos para este planeta colocando as lentes do apóstolo Paulo, nós podemos ver uma realidade extremamente dramática. Olhemos aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 22. Olhando agora com as lentes de Paulo, vejam o que Paulo nos diz nesta passagem, Romanos 8, 22. Sabemos todos, diz Paulo, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme. Não são alguns. Não são algumas regiões deste planeta. Não são algumas partes mais pobres do que as outras mais ricas. Não são aquelas onde existe seca há alguns anos ou aquelas onde chove permanentemente. Olhando com os olhos de Paulo, nós podemos ver que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E as mães que aqui estão, de certeza que se lembram bem das contrações que tiveram quando o tempo estava a esgotar-se. Era o sinal evidente de que o parto estava para se dar a qualquer momento. Se nós olharmos para este planeta Terra, nós podemos dizer que os recursos naturais que existem hoje para a sobrevivência da humanidade, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos nossos filhos, para a sobrevivência dos nossos netos, está a esgotar-se a uma velocidade estonteante. Nunca se falou tanto de desequilíbrio ambiental e de irresponsabilidade quando nós abordamos a forma como nós usamos os bens deste planeta. Nunca vimos um fosso tão grande entre aquilo que é o progresso e o desenvolvimento da ciência e, ao mesmo tempo, ficamos tão felizes com o desenvolvimento da ciência. É quase motivo de alegria quando nós ouvimos que a ciência descobriu algo de extraordinário que pode vir curar, tratar, minimizar, fazer desaparecer alguma coisa que exista de mal neste planeta. Um fosso tão grande entre o progresso e o desenvolvimento da ciência e, ao mesmo tempo, o aparecimento de novas doenças cada vez mais devastadoras. O sofrimento que sempre esteve presente, não temos dúvidas, depois da entrada do pecado, é hoje cada vez mais inexplicável. O sofrimento atinge ricos, atinge pobres, atinge os bons e atinge os maus. E atinge de formas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais ameaçadoras. E por isso faz sentido a frase de Ellen White quando ela diz que o mundo está a amadurecer rapidamente, mas para a destruição. Nunca a imoralidade foi tantas vezes notícia, procurando colocar-se no lugar do divino, procurando banir Deus do horizonte humano. Nunca antes se viu a olho nu multidões deixarem-se valorizar, ou melhor, deixarem de valorizar o bem maior com o propósito de enaltecerem tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que o mal produz. Nenhum cristão que conhece os tempos em que nós vivemos tem dúvidas que nós estamos, tal como a Bíblia indica, a viver as dores finais do planeta Terra. E quando olhamos à nossa volta, nós podemos constatar que é impossível encontrar alguma coisa sobre a qual nós podemos dizer isto aqui é completamente bom. Ou então, vale a pena eu investir nisto. Ninguém dos que estão aqui hoje, nem daqueles que nos faltam, consegue afirmar
de que este é sem dúvida o melhor futuro para nós podermos dar aos nossos filhos e é igualmente a solução eficaz que o país mais necessita. Porquê? Abram a vossa Bíblia em Lucas capítulo 21. Está lá a resposta. Se nós concluímos que este não é o melhor futuro que podemos dar aos nossos filhos, nem é a melhor solução para o país e para o mundo, a resposta a esta afirmação está em Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26 diz: sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E agora deixem-me dizer-vos, abram a vossa Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 25. Porque nesta passagem nós encontramos um versículo que é pequenino, mas que é importantíssimo referi-lo nesta manhã. Capítulo 24, versículo 25. Eis o que nos diz as Sagradas Escrituras. Eis que eu vou-lo tenho dito. Tudo o que está a acontecer no mundo, tudo o que está a acontecer no nosso país, tudo o que está a acontecer na nossa cidade, tudo o que está a acontecer à nossa porta, tudo o que está a acontecer comigo e convosco, meus queridos irmãos, eu vou-lo tenho dito. Ninguém esta manhã poderá sair daqui, eu desconhecia, eu não sabia que Deus me dizia, ou eu não sabia que Deus me quer dizer. Não! É impossível os meus queridos irmãos dizerem que não sabiam que Deus vos quer dizer, porque o Senhor Deus diz: eis que eu vou-lo tenho dito. E se colocarmos os nossos olhos no versículo 33 deste mesmo capítulo, diz que quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabe que Jesus está próximo, mesmo às portas. Prezados irmãos, nós vivemos as dores do fim do mundo. E o que mais deve preocupar em cada um de nós não é o que nos falta investir. Eu recordo quando comecei o meu ministério, era sábado de manhã e pediram-me para eu fazer a recapitulação da escola sabatina aos jovens, à classe de jovens da igreja. Portanto, à classe de adultos, mas de jovens. Era a última mensagem da escola sabatina daquele trimestre. E por norma, as mensagens dos tremensários terminam sempre, digamos, com a mensagem da volta de Jesus. E aquele não era exceção, também terminava com a volta de Jesus. E então passámos ali cerca de 30 minutos a falar da volta de Jesus. E houve uma jovem, já mãe, que na altura não participou muito, mas no final pegou-me no braço e disse: pastor, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu quero muito que Jesus volte. Mas eu quero que Ele me deixe fazer algumas coisas ainda. O que deve preocupar mais cada um de nós, meus queridos irmãos, não é o que eu ainda posso fazer, mas é pensar que muitos correm ainda de praça em praça, procurando quem lhes mostre o sentido da vida. Muitos correm na esperança de encontrar algo que lhes permita viver uma mudança nas suas vidas. Muitos correm por um salário de esperança que lhes permita passar a tormenta do gemido global para a glória futura. Olhem qual é a posição de Deus para com os seus, para com a sua igreja. E agora vou afunilar aqui, digamos, a mensagem. Olhem a posição de Deus para nós, a Igreja do Barreiro, incluindo todas as visitas que vêm de outras igrejas e que hoje fazem parte da Igreja do Barreiro. Deuteronômio capítulo 30, é fácil lá chegar. Capítulo 30, versículo 19. A posição de Deus nestes últimos dias do nosso planeta é esta. Capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência,
Prezados irmãos, a oferta que Jesus nos faz, ela é extraordinária. A oferta que Jesus nos faz oferece vida, não apenas àquele que deseja seguir Jesus a tempo inteiro, mas também para todos aqueles que fazem parte de nós. Quando eu aceito seguir Jesus a tempo inteiro, os meus familiares recebem bênçãos, os meus amigos recebem bênção, os meus irmãos da fé recebem bênçãos. E sabem que mais? A nossa decisão de seguir Jesus a tempo inteiro permitirá uma coisa extraordinária. Um dia no céu, quando Jesus nos juntar a todos, nós vamos olhar para um lado, vamos olhar para a frente, vamos olhar para o outro e vamos parecer, uau, a Dona Maria está cá? O meu vizinho Manuel também está cá? Oh, a Otília a Otília faleceu. Uau! Deus vai nos dar o privilégio de vermos aqueles que olharam para nós e conseguiram ver Cristo em nós. É por tudo isto, prezados irmãos e amigos, que a oferta de Jesus é uma oferta de trabalho irrecusável. E das coisas mais bonitas desta parábola contada por Jesus é que a grande preocupação deste vinicultor não foi dar um salário a cada homem e a cada pessoa que veio trabalhar naquele dia. Foi dar uma oportunidade de vida. Ele saiu a horas diferentes do dia e foi convidando todos aqueles que ele encontrou pelos caminhos. Este vinicultor representa o Criador da vida, que quando bateu a hora certa no relógio divino, ele fez-se homem de dores, voltou a este mundo, para pintar este mundo apenas com uma cor. Usou o seu próprio sangue, usou também a cruz, como se de um pincel se tratasse, mostrando que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus derramou o seu sangue para ter de volta a humanidade e ser o Salvador de todos. É este Salvador que está a passar por aqui hoje, nesta manhã, e está a chamar todos nós para trabalharmos com Ele, nesta que é a última hora do planeta Terra. E neste convite, o vinicultor lança-nos um alerta. Vejam o que está em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Salvador. Trabalhai. Esta é uma jornada para nós podermos ganhar. E aguarda-nos sem dúvida uma sementeira que depois dará uma colheita que honrará o nosso Deus, o dono da vinha. Mas permitam-me dizer-vos com toda a sinceridade do meu coração. E ainda há pouco eu era para dizer uma coisa, eu agradeço muito ao João Parreirinha pelo cântico juntamente com a Sara e já não me lembro quem estava a Cláudia, de terem vindo aqui à frente cantar, porque supostamente eu tinha lançado um desafio ao João para ver se eu conseguia cantar com ele, mas eu passei a semana toda doente e resolvemos adiar isso para um dia antes de Jesus voltar. E por isso eu agradeço pela forma como foi aqui apresentada. E passei uma semana, digamos que, de cama. Mas foi uma semana dramática. Todos nós sabemos o que estamos a viver. Digamos que há uma cidade da Europa que está a ser o centro do mundo. Hoje, então, será o centro do mundo. A mim o que mais incomodou não foi a morte de uma pessoa, porque todos nós morremos ou podemos morrer. Para mim foi a forma como nós, adventistas, tratamos a comunidade católica. Meus queridos irmãos, não acredito, com toda a honestidade, com aquilo que foi postado por muitos adventistas do nosso país e fora do nosso país,
tenho a convicção que ninguém se irá salvar pelaquilo que foi postado esta semana. Não vi uma única mensagem a dizer que Jesus é o Salvador da humanidade e que Ele vai voltar em breve. Mas vi mensagens atrás de mensagens, mensagens atrás de mensagens, a dizerem quem é a besta, a dizerem quem é a igreja, a dizerem quem é... Ouçam, não é isso que Deus nos manda pregar. O que Deus nos manda pregar é que Ele vai voltar e Ele tem lugar para todos nós, meus queridos irmãos. A mensagem da cruz é a ferramenta com a qual nós devemos servir. É isto que Ellen White diz. E eu digo-vos, eu não consegui ver isto nas redes sociais. Onde é que nós andamos? Onde é que nós andamos? E cuidado, eu não estou a falar da Igreja do Barreiro, estou a falar das minhas redes sociais. A grande maioria de vós nem faz parte das minhas redes sociais, portanto não estou de maneira nenhuma a apontar-vos o dedo. Eu estou a falar da minha igreja. Da minha igreja. Eu gostava de ter visto um post a dizer que Jesus vai voltar e não consegui ver. A Sra. White, ela termina no livro Eventos Finais, dizendo que o trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. E ela diz com um sorriso nos lábios: o Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu sei que vocês não precisam de lá ir, porque diz: eis que estou à porta e bato. Quando nós olhamos para esta passagem, o vinicultor está a passar pelas nossas ruas, ele está a passar pelas nossas cidades, ele está a passar pelo nosso país, ele está a passar pela nossa igreja, ele está a passar na igreja onde tu hoje vieste congregar. Arduamente, este Jesus procura trabalhadores. O Senhor pretende que na cidade eterna entre um grande exército. Não importa se alguns de nós já iniciamos esta sementeira, se quisermos dizer assim, ou se alguns dos que estamos aqui ainda andamos à procura nas praças por uma mensagem de esperança. Mas a proposta de trabalho que o Senhor Deus hoje traz à sua igreja é para todos. Desde que Jesus seja o centro da tua vida, tu terás lugar nesta vinha. Se há tempo que tu deves aproveitar, é este. O Senhor Deus está a convidar-te para fazeres parte da sua equipa nesta que é a última hora da história universal deste mundo. Que o Senhor te abençoe. Amém.